Boa noite, veja no Brasil TV. Mulher morre baleada por um policial civil no Rio de Janeiro depois que o carro onde ela estava bateu numa viatura da Delegacia de Homicídios. Furto no museu em Brasília. Um cachimbo indígena de grande valor histórico desaparece durante uma exposição no SESI Lab. Morre em São Paulo o economista e ex-ministro Delfim Neto. Ele tinha 96 anos. E ainda, alunos de Aracaju ensaiam para o desfile cívico de 7 de setembro. Segunda-feira, 12 de agosto, agora no Brasil TV. Uma mulher morreu baleada por um policial civil na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O carro onde ela estava bateu numa viatura da Delegacia de Homicídios. O marido dela, que dirigia o carro, disse que estava sendo perseguido por outro veículo. Parentes e amigos passaram a manhã dando o último adeus a Elaine Esteves Pereira, de 39 anos. A Elaine é apaixonada pela vida. Ela tinha uma alegria de viver, uma alegria de tudo. Ela nunca tinha tempo ruim para ela. Ela tá sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre. Onde ela chegava tinha festa, todo mundo abraçava, amava ela muito. Não tem como descrever a pessoa que ela é. Hoje de manhã, o carro da vítima ainda estava no pátio da Delegacia de Homicídios na Barra da Tijuca. Além do para-choque dianteiro destruído, também chama a atenção a marca do tiro no banco do carona que atingiu e matou Elaine. Ela voltava de uma festa com o marido Carlos André, que dirigia o carro na madrugada de domingo. Segundo Carlos, quando eles passavam pela estrada da Água Branca, em Padre Miguel, um homem de carro abordou o casal e mandou que eles encostassem, alegando que Carlos havia batido no carro dele. Com medo, Carlos André não obedeceu e acelerou. Ele disse que o homem, então, começou a perseguir o casal até a Avenida Brasil. Poucos metros depois, ele colidiu na nossa traseira com a frente do carro dele, assim, de uma forma que ele está batendo no nosso carro, amor. Ele quer matar a gente. Eu acelerei mais um pouco e ele acelerou mais ainda, então deu uma segunda batida muito mais forte. Na terceira vez, ele colidiu, a terceira vez já estava chegando perto da Brasil, um pouco antes. Nesse trecho da Avenida Brasil, Carlos André contou que encontrou 3 viaturas da Delegacia de Homicídios, mas acabou batendo sem querer na traseira de uma delas. O carro da polícia rodou na pista e um dos agentes que estava no comboio achou que estivesse sendo atacado e atirou contra o carro do casal, que foi parar perto daquelas árvores. O disparo atingiu a Elaine, que morreu na hora. Carlos falou sobre a abordagem dos policiais. Antes de qualquer coisa, antes de tentar tirar o cinto dela, vários disparos, vários tiros, 4 desses acertou nosso carro, 1 perfurou ela. Eu achei que quando chegou ali, a gente estava a salvo desse veículo que estava colidindo com a gente, que estava batendo com a gente. Aí a gente, amor, fica calma que é a polícia, no máximo a gente vai acionar o seguro e vai resolver. Achei que a polícia era a nossa salvadora, para evitar. Mas foi o que aconteceu, foi a tragédia maior. Carlos André e o homem que abordou o casal pedindo para encostar prestaram depoimento. O carro da vítima passou por perícia. A Corregedoria da Polícia Civil vai investigar o caso. A minha filha é o meu ar que eu respiro. Filha guerreira, trabalhadeira, trabalha de segunda a sábado. Quando fecha a pensãozinha dela com o André, eles saem para passear, porque eles trabalham muito. Estava com vestido de noiva comprado e o buquezinho para casar. Eu não sei mais o que falar, meu Deus. Eu só queria minha filha de volta, meu ar. Sentimentos à família. O corpo de Elaine Esteves Pereira foi enterrado agora à tarde. A Polícia Civil confirmou a versão dos policiais e disse que todos os envolvidos na ocorrência foram conduzidos para a Delegacia de Homicídios e que diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Maranhão fez hoje a Operação Cela 3 para desarticular uma organização criminosa com ramificações nos estados do Maranhão, Piauí e Mato Grosso. A operação teve como alvo membros da facção criminosa Bonde dos 40, envolvidos em crimes como narcotráfico, lavagem de dinheiro, homicídios, roubos a instituições financeiras, de veículos, entre outros delitos.
Foram expedidos também mandados de prisão de detentos que, mesmo encarcerados, continuavam a ordenar a prática de diversos crimes. Mais de 30 pessoas foram presas. Foram apreendidos celulares, documentos, drogas e armas, além da apreensão de carros e motos. O Ministério Público ainda investiga possíveis falhas de segurança que permitiram que os detentos se comunicassem com os criminosos aqui fora. Cecília Perry para o Brasil TV. Um cachimbo indígena de valor histórico inestimável desapareceu misteriosamente do SESI-Lab, em Brasília, onde estava exposto ao público. A suspeita é que a peça tenha sido furtada. Este é o cachimbo de cerâmica desaparecido. É uma espécie etnográfica coletada pelo antropólogo Eduardo Galvão. O objeto faz parte da cultura do povo Tapajó e tem um valor incalculável, além de grande relevância cultural, histórica e antropológica. Desde 1999, a peça faz parte do acervo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do Memorial dos Povos Indígenas. O subsecretário do Patrimônio Cultural conta que o cachimbo nunca tinha saído do acervo do memorial. Ele foi emprestado pela primeira vez no começo de julho para uma exposição no SESI-Lab, um museu que fica perto da rodoviária do Plano Piloto e da Esplanada. E foi lá que ele desapareceu. Ele estava no nosso acervo da Secretaria de Cultura, dentro do Memorial dos Povos Indígenas, desde 1999. E desde então, ele passou por alguns estudos que comprovaram a sua origem ligada a esse povo. Então, é um objeto de valor inestimável, né? Tanto para nós quanto para o próprio povo Tapajã. A peça estava numa vitrine de vidro fechada, na galeria de exposições temporárias que fica no primeiro pavimento. O cachimbo sumiu no dia 25 de julho, mas o caso só veio à tona agora. A principal suspeita é que tenha sido furtado, mas ninguém soube explicar em quais circunstâncias o crime aconteceu. Esse empréstimo é feito mediante várias medidas de segurança de quem está recebendo o bem, né? É feito um seguro, a segurança, câmeras e etc., que a gente exige que sejam cumpridas antes de fazer o empréstimo, né? E nós entendemos que todas essas medidas foram cumpridas e, infelizmente, recebemos com muita tristeza a notícia do furto. O SESI-Lab tem câmeras de monitoramento, mas, por enquanto, nenhum suspeito foi identificado. O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência, no dia do sumiço, o museu estava recebendo um alto volume de público por conta da gratuidade e período de férias escolares. A Secretaria de Cultura acionou a Interpol, a Polícia Internacional, para evitar que o item seja incorporado a acervos internacionais. Furto de bens culturais, no geral, é algo que não tem uma questão apenas monetária, né? Eles estão furtando cultura, furtando história, furtando a identidade até de um povo. Então, isso nos enche de tristeza mesmo. Mas eu acredito que nós vamos reaver esse objeto. Eu ainda tenho esperança, já que não é incomum que a polícia encontre ou que esses objetos reapareçam. O SESI-Lab disse que compartilhou todas as informações disponíveis com as autoridades e que aguarda a conclusão das investigações. Os agentes da Força Aérea Brasileira terminaram a primeira etapa da investigação sobre a queda do ATR 72-500 da Voipés, que caiu na sexta-feira. Eles já deixaram o condomínio em Vinhedo, no interior de São Paulo. Agora, os especialistas vão analisar os dados das caixas pretas, as informações e as peças colhidas no local onde a aeronave caiu. Os agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos deixaram o local do acidente hoje de manhã. Técnicos do CENIPA registraram em imagens e analisaram o local em que a aeronave caiu. As informações serão avaliadas por uma comissão de investigadores com a participação de engenheiros, pilotos, representantes da fabricante e da operadora da aeronave. A partir de agora, cada detalhe pode ser precioso para explicar as causas que levaram ao acidente com o ATR 72-500 da Voipés. Até mesmo o tamanho da área com destroços. Os investigadores também devem procurar nas fuselagens eventuais ondulações ou alterações muito específicas. Elas podem indicar quais áreas da aeronave sofreram mais tensão antes da queda. Peça-chave em qualquer investigação de acidentes aéreos, as duas caixas pretas já estão nos laboratórios do CENIPA, em Brasília. O trabalho é feito minuciosamente para não causar mais danos aos equipamentos, que podem ter sido atingidos pelo fogo ou pelo impacto da queda. Uma das caixas grava os sons da cabine, tudo o que os pilotos da aeronave disseram.
Essa análise pode mostrar se e quando os pilotos perceberam um problema. A gravação revela ainda alarmes e outros ruídos que podem se tornar indícios para a investigação. A outra caixa preta grava em centenas de arquivos cada parâmetro do voo: velocidade, aceleração, altitude, ângulo e quais dispositivos de emergência foram acionados. Nessa fase, os investigadores avaliam o que saiu da normalidade. Conseguimos com sucesso extração de dados e voz de ambas as caixas pretas que se encontravam dentro da aeronave. Essa é a primeira fase, os dados foram obtidos, validados e agora aguardamos a linha de investigação de nossos investigadores para a gente começar a trabalhar na transformação desse número enorme de dados para informação útil para a sociedade. Os investigadores também vão analisar os 2 motores e a cauda do avião. Os motores serão segregados para posterior análise de nosso pessoal engenheiro qualificado e experiente para a emissão de laudo, como uma parte da investigação, para se ter certeza se durante o impacto os motores estavam ou não desenvolvendo potência. Em até 30 dias, o CENIPA pretende apresentar um relatório preliminar com base nos dados colhidos e analisados, mas não há uma data determinada para o fim da investigação. Essa fase tem como objetivo entender o que aconteceu e evitar que outros acidentes ocorram em situações parecidas. No dia do acidente e no sábado, pilotos apontaram como a causa mais provável o acúmulo de gelo sobre as asas da aeronave. Ontem, o Fantástico revelou mais uma hipótese. Em março, a aeronave sofreu um dano estrutural ao bater a cauda contra a pista durante um pouso em Salvador. Ficou meses em manutenção. Só voltou a voar com passageiros no dia 13 de julho. E menos de um mês depois, caiu. Funcionários já vinham reclamando de problemas nos aviões da VoiPass. Tudo isso deve entrar na investigação. É uma série de fatores que conduzem ao acidente. E o piloto, no caso, é a última barreira de prevenção que se tem para evitar o acidente. Agora, ele começa a se formar lá atrás. Então, no caso aqui, por exemplo, será analisado a questão operacional, como é que foi feito o despacho desse avião, como é que foi feito o planejamento de voo. Nós sabemos que havia uma informação da meteorologia quanto à formação de gelo severo na rota. Isso foi levado em consideração, foi dado conhecimento ao piloto, certo? Como é que o piloto reagiu? Pode ser descoberto outros fatores nessa investigação que geram um problema potencial de ocorrer um acidente e é tomado medidas de prevenção para evitar isso também. E ainda sobre esse acidente, subiu para 17 o número de corpos identificados pelo Instituto Médico Legal de São Paulo. 8 foram liberados para as famílias que já começaram as cerimônias de despedida. A cidade de Cascavel, no Paraná, de onde saiu o avião da VoiPass, vai fazer um velório coletivo para as vítimas do acidente aéreo. A Adriana Calíquio tem as informações. Olá, boa noite. Eu estou aqui no Centro de Eventos de Cascavel, local cedido pela Prefeitura da cidade, para que as famílias das vítimas dessa tragédia possam realizar as homenagens de despedida. Desde cedo, equipes da Prefeitura estão por aqui preparando o espaço que fica a cerca de 15 minutos do aeroporto da cidade. Equipes da Prefeitura também estão entrando em contato com as famílias dos passageiros para saber quantas vão querer o velório aqui, numa cerimônia coletiva. Por enquanto, nenhum corpo chegou a Cascavel ainda, mas o local já está ficando pronto. A Prefeitura afirmou que o transporte dos corpos poderá ser feito pela VoiPass, em parceria com outras empresas aéreas, a depender aí do número de corpos liberados ao mesmo tempo. A Força Aérea Brasileira informou no fim da manhã de hoje que colocou à disposição a aeronave KC-390 para trazer as urnas funerárias das vítimas da queda do avião. Obrigado, Adriana. E agora a gente fala que na região metropolitana do Recife começou com uma semana com greve de motoristas de ônibus. 1.200.000 passageiros são afetados. Olá, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, mais de 800 trabalhadores aprovaram a greve e muitos amanheceram na porta das garagens das empresas de ônibus para impedir a saída dos veículos, afetando a rotina de milhares de passageiros.
Os rodoviários pedem reajuste de 5% acima da inflação em plano de saúde, fim do controle pelo GPS, fim da compensação de horas, vale alimentação de R$ 720 e abono de R$ 500 para quem exerce dupla função. O Grande Recife, consórcio de transporte que gere o serviço de ônibus na região metropolitana do Recife, encaminhou ofício para o Sindicato dos Rodoviários, dizendo que 70% da frota de ônibus deve circular nos horários de pico e 50% nos outros horários. Os patrões dizem que os rodoviários estão descumprindo tanto essa determinação da frota mínima quanto a lei de greve, pois no início da manhã apenas 23% da frota estava em operação. A Urbana PE, que é o sindicato que representa os donos das empresas de ônibus, disse que vai tomar as medidas cabíveis para diminuir os transtornos à população, como acionar a Justiça do Trabalho para realizar o julgamento da greve o mais rápido possível. Voltamos ao estúdio. Não chove há 115 dias em Belo Horizonte. É o maior período de estiagem em 13 anos, segundo um levantamento do IMET. A última vez que a capital mineira registrou um período tão longo de seca, mais próximo do recorde, foi em 2019, quando ficou 113 dias sem chuva. A cidade se junta a outros 66 municípios brasileiros onde não chove há mais de 100 dias. Segundo o Sistema Integrado da Defesa Civil, quase 500 municípios já estão com alertas vigentes para seca e estiagem. No Maranhão, começou o período de maior risco de queimadas na região sul do estado. Na cidade de Balsas, os dias mais quentes e o tempo muito seco fazem aumentar o número de focos de incêndios. Com o calor e a umidade do ar abaixo de 20%, as queimadas surgem a qualquer hora do dia. Nesta área, nos arredores de Balsas, o vento espalha as chamas e a vegetação vai sendo consumida pelo fogo rapidamente. O Cerrado, que ocupa 60% do território maranhense, está incluído no mapa de alto risco de fogo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que utiliza imagens de satélite para monitorar os focos de incêndio. As queimadas se concentram principalmente no sul do estado, onde a vegetação sofre com os efeitos da estiagem. Já são mais de 3 meses sem chuvas na região. Em Balsas, o Corpo de Bombeiros recebe, em média, 5 chamadas por dia para apagar incêndios em áreas urbanas e rurais. O uso do fogo para a limpeza de terrenos em todo o estado está proibido até o fim do mês de novembro, quando são esperadas chuvas mais intensas. Até lá, a orientação é que a população reforce os cuidados para evitar as consequências das queimadas. Morreu em São Paulo aos 96 anos Delfim Neto, um dos mais influentes economistas do país. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Neto de imigrantes italianos, Antônio Delfim Neto nasceu em 1928 e cresceu no Cambuci, bairro operário de São Paulo. Um dos principais personagens da economia brasileira, se formou em uma das primeiras turmas do curso da Universidade de São Paulo. Foi professor assistente e se tornou catedrático em 1963. No estado de São Paulo, Delfim Neto foi membro da equipe de planejamento do governo Carlos Alberto de Carvalho Pinto, em 1959, e secretário da Fazenda do governo Laudo Natel, nos anos de 1966 e 1967. A experiência acumulada nos governos paulistas levou Delfim Neto ao Ministério da Fazenda aos 38 anos, o mais jovem ministro a ocupar esse cargo no governo federal. Comandou a economia nos governos militares de Costa e Silva e Médici. Foi um dos responsáveis pelo chamado milagre econômico. Não teve milagre nenhum. O milagre é feito sem causa. Lá os brasileiros trabalharam, cresceram, todo mundo melhorou, uns melhoraram mais que outros. Delfim Neto foi um dos ministros que assinaram o Ato Institucional número 5, o AI-5, um dos mais repressivos da ditadura militar. E deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais, que são absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez.
Em 2013, na Comissão da Verdade da Câmara dos Vereadores de São Paulo, afirmou que não sabia da existência de ditadura no país e nem que pessoas tinham sido presas e torturadas naquele período. Quando a ditadura militar chegou ao fim, Delfim Neto foi eleito deputado federal por São Paulo por 5 mandatos. Na gestão Fernando Henrique Cardoso, elogiou as privatizações e a abertura econômica. Foi um dos principais conselheiros econômicos do presidente Lula e de Dilma Rousseff. E ajudou Michel Temer na formação de uma nova equipe. Delfim Neto escreveu mais de 10 livros de economia, além de artigos para jornais e revistas. Teve uma biblioteca com centenas de milhares de obras e doou o acervo à USP. A seguir, um alimento aliado das dietas de quem precisa diminuir ou cortar a farinha branca. A aveia é um cereal rico em proteínas e outros nutrientes. Brasil TV de volta. Falta menos de um mês para o tradicional desfile de 7 de setembro. Em Aracaju, quem vai participar do evento, as últimas semanas são de muito, mas muito ensaio. Os alunos querem fazer bonito para o público que sempre comparece. Ritmo e sintonia para manter a tradição. Estar aqui para mim é um prazer, uma gratidão, um amor que eu não sei explicar. 7 de setembro é muito importante para o país inteiro e poder representar um pouquinho disso lá na Barão é muito, muito bom. Estudantes da rede pública de ensino estão desde maio com esse compromisso. Este ensaio é no Centro de Excelência Ateneu Sergipense. Mais de 60 alunos se dividem em banda, corpo coreográfico e pelotão de bandeiras. É uma escola centenária, então a gente precisa levar o melhor que a gente tem. As pessoas ficam muito felizes na avenida por ver os pais, os filhos hoje estudam no Ateneu e continuam levando esse legado. Até setembro a gente tá aqui, esquecendo os amigos, até às vezes da namorada, só pra vir tocar. É um ritual cívico que cria laços por anos. Terminei o ensino médio ano passado, iniciei a faculdade esse ano, mas eu não consigo largar isso daqui nunca. Vai ser uma coisa que eu vou tentar levar para sempre para minha vida. O desfile do dia 7 de setembro começa bem cedo, por volta das 7 horas da manhã. Tem hasteamento da bandeira, execução do hino nacional e revista das tropas. Logo em seguida, eles entram em cena. Os estudantes da rede estadual de ensino, um trabalho de meses para levar encantamento para o público. De verdade, eu sinto que eu tô no lugar que eu sempre quis estar. Seja para o desfile ou para os desafios do dia a dia, tem que estar bem alimentado, mas não pode ser de qualquer maneira. Bora falar de um alimento rico em fibras e que faz parte do dia a dia de muita gente. Vai bem na vitamina, com frutas e tem quem prefira uma papa ou um mingau. De acordo com os nutricionistas, a aveia, se consumida na quantidade correta, ajuda muito na saúde do nosso corpo. Um cereal versátil e nutritivo. Está presente na mesa de muita gente. Dejanine adora consumir aveia e sente os benefícios. Eu gosto de consumir, em especial nos domingos. A gente sempre faz o nosso café da manhã nos domingos e inclui sempre aveia. Mas também eu uso em especial quando eu faço algumas viagens a trabalho. E aí eu utilizo até para poder passar um dia melhor por conta da correria, enfim, melhora a minha digestão. Este restaurante, que fica no bairro do Hipódromo, no Recife, aproveita os flocos e o farelo de aveia para compor suas receitas, que vão desde bolos e cookies até panquecas. O alimento rico em fibras atrai também pelo preço. Aqui, a aveia em flocos pode ser encontrada a partir de R$ 1,98. É o valor de 100 gramas. No bairro de Beberibe, esta casa de grãos vende mais de 500 quilos por mês. Os clientes que mais procuram aveia são clientes que malham, clientes que têm problemas de saúde como diabetes. E muitas pessoas procuram alimentação saudável, que quer ter uma melhoria, perder peso, que quer algo
que possa proporcionar uma vida mais saudável para ela, né? A nutricionista Fabiana Dias explica que a aveia pode ser consumida todo dia, desde que na quantidade indicada, 2 colheres de sopa, e que ela é ótima na prevenção de várias doenças. Ela atua como prevenção e redução dos riscos de algumas doenças crônico-degenerativas, como diabetes mellitus, como hipercolesterolemia, que é o aumento do LDL, que é o colesterol considerado ruim, né? Ela também faz o controle do sobrepeso e da obesidade. Ela atua também em alguns distúrbios gastrointestinais, ela melhora o sistema imunológico, ela também tem um potencial de saciedade muito grande e com isso ela reduz a fome, né? Ela suprime fome, então ela atua também nesse controle de peso. Então a aveia é um alimento bem versátil no dia a dia e bem funcional. Na casa da Maria não falta aveia. Ela conhece bem os benefícios desse alimento. A aveia é bom para tudo, né? Mingau, a papa, da banana, na vitamina. E depois de nossas idades, depois dos 60, é bom comer aveia. Por quê? É bom para o intestino, para a digestão. A aveia é bom em tudo. É prático e rápido, né? E não tão caro. Dá para comprar, dá para comer. Sabe os conselhos. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Para você, uma ótima noite e até amanhã.